ouvidos juntarão mestres para si mesmo, seguindo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para muitos mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém compareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Que as palavras da nossa boca e as meditações do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Vocês podem se sentar. Meus irmãos, por que razão eu escolhi essa epístola para a gente, nesse papo de homem aqui, falar um pouquinho? E oxalá queira Deus que no final ainda tenha uma oportunidade para abrir, para a gente interagir um pouquinho, perguntas e respostas, aqueles que gostariam de fazer algum comentário. Essa epístola são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Não exatamente nesse momento, mas são as últimas palavras que temos registradas. O apóstolo Paulo sofreu 2 prisões. Uma prisão domiciliar, onde essa prisão foi uma bênção, que é quando ele escreve a epístola aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses. Por que essa prisão foi uma bênção? Ela contribuiu para o progresso do evangelho. Ao estar preso, Paulo pregava para os guardas, e os guardas passaram a receber a Cristo. Ele tinha condições de emitir cartas. Essa prisão foi uma bênção. Mas essa segunda prisão aqui, ela é em um outro contexto. Roma já olha a igreja cristã como uma grande ameaça, porque ela atrai adeptos. Eles não cultuam o imperador, eles não têm as devoções politeístas dos romanos, e isso para o Império Romano era assustador. Ter um grupo que é crescente e que não se volta para as óticas de suas leis no sentido de idolatrar o imperador, de servir o imperador. Então Nero, ele tem uma estratégia para destruir esse grupo. Ele incendeia Roma numa iniciativa de reconstruir a cidade, e os únicos bairros a sobrar em bom estado é o bairro de cristãos. Então, é fácil atribuir a culpa a alguém. Naqueles dias, seja na nata, não muito no meio popular, todo mundo sabia que o incêndio viera de Nero, mas ele atribui culpa aos cristãos. É no meio desse turbilhão, onde a igreja está sendo acusada, que o apóstolo Paulo decide voltar para Roma para pregar. E ele vai começar a pregar às margens do rio Tibre. Pregando lá, num contexto de muita violência contra a cristandade, ele é preso. E essa prisão aqui, que é a segunda, ela é mais difícil. De acordo com o capítulo 2 dessa epístola que nós lemos, verso 9, ele é um prisioneiro com pesados grilhões. Alguém viu aquele filme aqui, Saulo de Tarso? Filmaço. De vez em quando a Record reproduz. Veja que Paulo está numa masmorra, numa espécie de prisão fétida, onde fezes e urina se mistura ao prisioneiro. Aqueles momentos do filme que mostra Lucas fazendo a compilação do que Paulo falava, era exatamente assim. Ele está com pesados grilhões, ele não é uma pessoa respeitada no sentido pela sua fé. Independente de ser um homem a aguardar julgamento, ele é um prisioneiro comum. Esse é o contexto do Paulo. Mas quem é o Paulo? O Paulo é um cidadão, por fé, declarado judeu, mas também um cidadão romano. Ele tem cidadania romana. O Paulo é um homem que cumpria os requisitos da lei, achava fazer um favor para Deus perseguindo a igreja de Deus. E pelo fato de ser um cidadão romano, todo cidadão romano tinha um direito. Qual era o direito do cidadão romano?
comparecer diante de César no mundo antigo. O que significa o César? Ele é o imperador do mundo antigo, lembrando que Roma é o maior império que a gente conheceu no Ocidente, que chegou ao Oriente. Quem é comparado a Roma em conquistas? A China. Mas, por incrível que pareça, nem a China nem Roma se conheciam. Eles são imensos, grandes impérios, mas não se conheciam. E essa Roma, que manda no mundo, são mandatários do mundo, quem está no trono, o imperador, é conhecido como Kyrios, o Senhor do mundo. Você deve se lembrar de uma ideia que o apóstolo Paulo advoga no Novo Testamento. Ele chama Jesus Cristo de o Senhor. O que ele está dizendo? Jesus Cristo, ou seja, Jesus, o seu nome, Cristo, o seu título, ungido, Messias, e Kyrios, o Senhor, ele está querendo dizer o seguinte: o Senhor do mundo não é César, o Senhor do mundo é o Senhor Jesus. Veja que isso é uma das coisas que traz problema a Paulo, dizer quem é o verdadeiro Senhor do cosmos, o Senhor do mundo. Mas um cidadão romano poderia, uma vez na vida, estar diante do César, ou diante de pessoas que representavam o César. Como o julgamento do Paulo, primariamente, não foi justo, ele pediu para ser assistido por César, por isso que ele está num trânsito de viagem. E ele está usando a alusão desse acontecimento histórico da vida dele para animar um discípulo mais jovem, que era pastor numa cidade muito complexa, na cidade de Éfeso, uma cidade politeísta. Então, veja, esse é o retrato de um discípulo antigo no caminho, que conhece o Salvador, que está dando nutrição a um discípulo mais jovem, um pouco tímido. O que pode estar acontecendo aqui um pouquinho essa noite. Talvez há homens aqui experimentados na obra, que tiveram grandes experiências com Deus, que já conhecem um pouco do trajeto, no caminho, conheceram o caminho, com gente mais nova na fé, com gente que está dando os primeiros passos. E aí, aquele que está dando os primeiros passos precisa se aliar àqueles que são os homens de Deus. Aqueles que são homens de Deus precisam ter paciências com aqueles que são mais tímidos. É uma sinergia que precisa ser criada pelo Espírito de Deus. Em ambos tem que haver coração ensinável, desejo de caminhar junto, lutar as mesmas guerras, viver os mesmos desafios. O apóstolo Paulo está querendo animar um discípulo que parece estar desanimado. Ele é jovem, ele é pastor numa grande cidade, uma cidade cosmopolita, com muitos desafios. Veja se não se parece muito com a gente. A gente está numa grande cidade, com muitos desafios, onde as pessoas elas causam enfrentamento a tudo que vem do cristianismo, como se fosse retrógrado, não para ser usado. O apóstolo Paulo está estimulando esse jovem. Olha, eu quero que você pregue o evangelho, eu quero que você participe dos sofrimentos de Cristo comigo. E aí você pensa, o cara é jovem, será que ele vai aceitar esse desafio? Talvez o cara é virgem, o cara está doido para casar e alguém aparece com a proposta dele fazer um trabalho de pastor, de evangelista. Não é desafiador? É muito desafiador. Assim como no mundo de hoje, ser um cristão é muito desafiador. Mas Paulo faz essa grande alusão. Eu vou aparecer diante de César para ser julgado. E Paulo está fazendo essa alusão a Timóteo. Um dia, Timóteo, eu estou indo a César meu pedido. Ele é considerado o Senhor do mundo. Mas um dia, cada um de nós daremos conta da nossa vida a Deus. A gente vai se apresentar ao verdadeiro Kyrios, que é o Senhor Jesus. Eu não tenho muito hábito de fazer isso, mas vou fazer hoje. Pergunta ao seu colega aí do lado. Você está preparado para encontrar Jesus? Se você fechasse os olhos para a história dessa vida aqui hoje, você abriria na eternidade com o Senhor? Porque tem uma coisa que parece que a gente não tem pensado, gente. A gente está tão lutando pelo pão de cada dia, por dar melhor subsistência à família, por galgar melhores postos, que a gente acha que a gente está construindo só futuro. E a gente está se esquecendo de um detalhe, a gente também constrói passado. Um dia a gente vai encontrar a Deus e vai dar conta de cada palavra que a gente proferiu nessa terra, cada voto que a gente fez, só para a gente pensar nisso, se isso nos assusta ou isso nos empolga. Mateus 12, 34 ou 36 diz que nós vamos dar conta de cada voto que fizemos. Lembra quando você fez um voto para ser batizado na igreja? Seu voto de batismo? Você prometeu que ia obedecer a palavra de Deus, que honraria seu pastor. Você prometeu que seria presente na igreja, dizimista, aluno da escola dominical. Você está honrando esses votos? Porque um dia a gente vai dar conta. Onde é o telão aqui? Ali.
Imagina, só para a gente ver como é que isso é assustador ou pode ser empolgante, saber que a gente vai encontrar Jesus um dia. Imagine que nesse telão aqui agora, o Espírito Santo passasse para todo mundo ver aqui o que eu pensei ao longo desse dia. Agora muda a pessoa, imagina que nesse telão passasse todos os seus pensamentos ao longo do dia. Você ficaria com vergonha? Já pensou sua esposa sentada aqui ouvindo essa palestra? Aí na hora que passou aquela morena, quando a morena passou, você deu aquela notada de placa. Entendeu? Uma notada de placa, né? Sua esposa vendo ali agora. Por incrível que pareça, o que você fez que ninguém viu, Deus viu. O foro íntimo Deus conhece. Por isso que eu disse, a gente não está construindo apenas futuro. A gente também está construindo passado. Um dia, cada um de nós vamos ter que dar conta da nossa vida a Deus. O que esse texto, que são as últimas palavras do apóstolo Paulo, está tentando nos ensinar? Que uma boa teologia nos prepara para morrer bem, gente. Uma igreja saudável, que vive centrada na Bíblia, vai nos preparar para morrer bem. A morte nos fará um favor, vai nos entregar o Salvador. Vai romper com os laços de sofrimento e a gente terá uma alegria perene. As lágrimas serão enxugadas dos olhos. Há um filme do Russell Crowe chamado O Gladiador. No início do filme, o general Máximos, querendo levantar a moral dos seus soldados, ele diz uma frase magnífica. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Você tem parado para pensar nisso? Que as suas escolhas certas aqui levarão a um lugar certo, mas suas escolhas erradas aqui levarão a um lugar errado. Insistir no caminho errado é perder o privilégio de viver com Deus agora e na eternidade. Mas, pastor, você falou que ia apontar para nós desafios da igreja contemporânea comparado a esse mundo antigo. Por que você está falando tanto de eternidade? Então vamos lá. Matthew Henry, um pastor presbiteriano do século XIX, ele dizia que a conversa de cada dia deve ser sobre o último dia. Será que a gente está preparado para isso? O último dia em que a gente vai encontrar o Senhor Jesus? O pouco que eu conheci do seu pastor, fiquei com uma boa impressão dele. Porque tem igreja que está preparando as pessoas para poder ganhar mais dinheiro no mercado imobiliário, no mercado de trabalho amanhã, no mercado da bolsa. Tem igrejas preocupadas só com isso. Vem para cá, pare de sofrer e você vai ter uma vida vitoriosa amanhã. Mas a boa igreja faz o que essa igreja aqui está tentando fazer. Ela prepara a gente para a eternidade. Não prepara apenas para o amanhã. O pastor fiel à palavra de Deus, ele vai preparar a gente para o último dia e não para o amanhã. Vocês estão entendendo o amanhã, né? Não que se treine para amanhã, né? Para ser bom cidadão, mas para amanhã do lucro financeiro. O apóstolo Paulo está falando isso para um jovem, para Timóteo. Você precisa entender que um dia você vai dar conta da sua vida a Deus. Então, por isso ele está rogando. Eu rogo a você que você pregue a palavra. Eu conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus. Que você mantenha o dom, que a imposição de mãos que foi colocada sobre você. Timóteo, não pare. Que ninguém despreze a sua mocidade. Que você se conserve na palavra, na pureza, na fé, na prática de boas obras. Faça a leitura pública da Escritura. Que você trate as idosas, como ele ensinou na primeira carta, como se fosse mãe. As irmãs mais jovens como se fosse irmã. Não seja áspero ao repreender alguém. Exorta solenemente, prega. Em todos esses momentos, o apóstolo Paulo está ensinando a esse tímido discípulo a como ser um pastor que honra a palavra de Deus e que vive de acordo com a palavra de Deus. Mas quais são os desafios hoje para a gente pregar a palavra, declarar todo o conselho de Deus? Primeiro desafio, pregar a palavra é porque chegou dias muito perigosos. E eu queria que, com Bíblia aberta, você voltasse no capítulo 3 comigo. Nós vivemos literalmente os últimos dias, irmãos. Olha o que diz o capítulo 3, a partir do verso 1 ao 9, nós leremos. Saiba disso. 2 Timóteo 3:1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio,
cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, tendo aparência de vida espiritual, mas negando o seu poder, afaste desses também. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, a quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Dá uma paradinha aqui. Às vezes a gente pode estar na faculdade, a gente pode estar no seminário, mas veja, o evangelho é uma graça que Deus nos dá. É Deus que abre o nosso entendimento para nos salvar. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo sobre homens que são profundamente intelectuais, mas profundamente ignorantes para verdades espirituais. Para entender o evangelho não basta ter cognição e QI elevado. O Espírito Santo tem que iluminar o nosso entendimento. Lembra de uma frase de Jesus na parábola do semeador que ele disse assim, ó, a vocês é dado entender os mistérios do reino de Deus. É Deus que abre o nosso entendimento. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que no mundo de tamanhas estratégias e de muita tecnologia, a gente está confiando mais nas ferramentas. Isso é um perigo. Porque às vezes a gente está conseguindo dominar as ideias exegéticas do texto, a gente está dominando a história cultural, mas tem muita gente que não é mais dominado pelo texto, não é mais obediente, não é mais humilde. Pregar não significa ser dominado por certas técnicas. Se fala desse jeito, faz essa imposição de voz, não, mas sim ser dominado por certas convicções. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aí no 3,7. Tem gente que vive aprendendo, mas nada entende. Você conhece aquele pessoal chato de igreja com aquelas discussões intermináveis? Calvinista ou arminiano? Conhece gente assim? Bolsonaro ou Lula? Capitalismo ou socialismo? É óbvio, querido, apontamento, posição, personalidade, todo mundo pode ter. Mas fazer disso uma guerra? Discussões inúteis que não levam a lugar nenhum. É óbvio, nós combatemos heresias. O socialismo hoje considera-se algo terrível, algo demoníaco. A noção de ideologia de gênero, trocar identidades sexuais de pessoas. Deus fez macho e fêmea. As pessoas querem impor para nós. Se essa igreja pegasse fogo aqui agora, tem meninas lá na aula embaixo, na aula de jiu-jitsu, e tem meninos. Pegou fogo, morreu todo mundo aqui na Rocinha. Como é que nós vamos saber quem é homem e quem é mulher? Exame de DNA. Não existe um terceiro sexo, é macho ou fêmea. Como diz meu pai, Deus não fez gambiarra. Mas as pessoas querem impor isso a nós. Nós vivemos num mundo de extremos. Machismos, feminismo. E a gente tem que tomar a decisão. Se a gente vai ser cristão, servo de Deus, ou se a gente vai ser feminista. Se a gente vai ser cristão ou se a gente vai ser machista. Mas, pastor, por que essa discussão na igreja? A igreja é o local da gente aprender essas coisas. Porque se a gente não aprender aqui, a televisão embute do modo errado. O professor da faculdade que passou 4, 5 anos sem ler um livro, fumou maconha todos os períodos. Mas ele vai lá e bota na nossa cabeça que isso é a salvação do mundo. Então é na igreja que a gente ouve as verdades. Verso 8 do capítulo 3. Como James e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles que com insensatez se tornaram evidentes a todos. Para que a gente precisa pregar a palavra? Porque chegou os últimos dias. Meus irmãos, eu quero encorajar vocês a entender que a gente pode criar um sistema imunológico para proteger a nossa família. Aqui hoje, nesse ambiente, nós temos pessoas que desempenham papéis na sociedade. Chefe de setores, pais de família. O livro que vocês estão lendo ao longo dessas 2 semanas aí, Adoração no Lar, você viu que aquela é uma arte perdida? Por que alguns lares cristãos vão ao fracasso? O que eles abandonaram? Culto doméstico. Repare isso. Pastor é filho de pastor. Quem foi a inspiração para ele ser pastor? O Silas Malafaia na televisão? O pai dele. A religião foi algo aprendido dentro de casa. Veja, a gente congrega no templo, Deus faz uma obra interior em nós, é importante estar no templo,
tem muita gente hoje querendo descaracterizar o templo, especialmente na Zona Oeste e Zona Sul. A igreja sou eu, não entendeu nada de Bíblia. Não existe eu na Bíblia. A igreja somos nós, a metáfora é coletiva. Quem ama o cabeça, que é Cristo, ama o corpo. Imagine eu achar o rosto da minha mulher lindo e odiar o corpo dela. E aqui para a gente pensar, para quem descaracteriza o culto no templo. Se a nossa salvação não nos traz num culto na igreja, dificilmente vai nos levar para o céu, gente. Por quê? Isso aqui é o reino visível de Deus. O reino dos céus é um reino invisível. O que os anjos fazem nos céus? Adoram, proclamam uns aos outros a grandeza de Deus. O que a gente faz aqui no reino visível? A gente proclama e adora. Ou seja, isso aqui é um treinamento para a eternidade. Se faltar culto, vai faltar céu para você. Pastor, pegou pesado. Não estou falando de quem trabalha por escala. Mas sabe aquele cara que decide nunca estar na igreja? Ele vem ao culto até o Flamengo jogar. Fala, Deus. Ele vem ao culto até a esposa chamar para sair. Deixa eu só me defender que o Rodrigo é muito flamenguista. Não foi um recado dado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas é porque o Flamengo, como ele tem a maioria, ele domina tudo, então fica mais claro. É diferente de você falar do Botafogo, né, gente? Que se alguém se manifestasse, ia estar a torcida inteira do Rio de Janeiro aqui. Então o Flamengo é mais generalizado. Eu sinceramente, eu nem torço direito, apesar do meu time ser Flamengo, mas só para dados de comparação. Então o que eu gostaria que a gente entendesse? São tempos difíceis, irmão. Há 20 anos atrás, você não precisava ficar ensinando membro a vir para a igreja. Hoje não. As pessoas, elas enganjam-se em tantas coisas que elas esquecem do essencial. Quando a Bíblia diz para a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, o primeiro vem primeiro. Só que já viu como é que as pessoas interpretam essa passagem da Bíblia? Primeiro, elas acham que vão ficar ricas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, diz o versículo, como é. Mas elas já mudaram o versículo. Ela diz assim, e as demais coisas serão acrescentadas. Não tem isso na Bíblia. Ou seja, ela acredita que se ela orar um pouquinho mais, fizer a campanha do jejum, ela vai ficar rica. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas estas coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? Comer, beber e vestir. A necessidade básica Deus vai suprir. Ele cuida dos passarinhos, ele veste os campos, as flores. Só que nós não, nós estamos invertendo. A gente vai lá, namora a menina não crente. A menina que é o sabonete de quartel. Todo mundo já passou a mão. Aí a gente quebra a cara porque leva um chifre. Aí a gente fala assim, agora eu vou botar o reino de Deus em primeiro lugar. Ué, o reino de Deus em primeiro lugar é em primeiro, gente. Não era para ir lá, quebrar a cara e depois vir para o reino de Deus. Se houve arrependimento, amém, mas a gente tem que tomar cuidado. São tempos sombrios. Vocês são pais, são chefes de família. Como você pode manter o sistema imunológico da sua família bem protegido? Com doutrina, com a palavra de Deus. Porque esses dias, meus irmãos, são dias onde as pessoas estão esquecendo da palavra de Deus. Elas buscam mestres que falam o que lhe agradam. Se você tem um pastor que está expondo Bíblia para você, valorize esse pastor. Se tem um pastor que está preocupado em te colocar no céu, valorize esse pastor, porque eles estão cada vez mais raros nesses últimos dias, meus irmãos. As pessoas estão preocupadas em apenas preparar algumas para a estabilidade da vida, quando a gente deveria preparar as nossas famílias e as nossas igrejas quanto à estabilidade, não estabilidade, mas estabilidade da vida eterna. São tempos sombrios. Por que a gente deve pregar a palavra? A gente deve pregar a palavra com precisão, saber interpretá-la. Volte aí no capítulo 2,15 de Timóteo comigo. Veja o que Paulo disse a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra manejar aqui é uma palavra grega chamada ortotomos. Você já foi ortopedista? O que o ortopedista faz com a gente? Ele conserta a coluna. Ortotomos é uma linha reta. A palavra de Deus ela é uma linha reta, irmãos. Ela não precisa ser acrescentada nem retirada nada dela. As duas pessoas que no início da história da humanidade tentaram acrescentar e retirar, olha no que deu. O pecado entrou no mundo. Deus falou assim, ó, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer dessa. No dia em que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer. Aí lembra da conversa de Eva com a serpente?
Eva acrescentou uma palavra ao que Deus disse. Eu não posso nem tocar. Deus não falou nada de tocar. Deus falou que não podia comer. Tá vendo? Tem gente que acrescenta a palavra de Deus. A serpente disse assim, se comer não vai morrer. Mas Deus disse que ia morrer. Então a palavra de Deus é uma linha reta. Cuidado com os acréscimos e cuidado com retirar. Tem gente que gosta de acrescentar a palavra de Deus, já viu? Eles dizem que Paulo caiu do cavalo em Atos 9. Não tem cavalo em Atos 9. Eles dizem que Elias subiu numa carruagem de fogo. Não tem carruagem de fogo no texto. Eles dizem que o cajado de Moisés abriu o mar. Não foi o cajado de Moisés que abriu o mar. Foi o vento oriental. Tem gente que gosta de acrescentar a palavra de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Aí como é que as pessoas inventam coisas para a palavra de Deus? Vós vencereis. Não tem o vós vencereis. Percebe como é que as pessoas acrescentam? Salmo 46, o salmo mais lembrado em dias de enterro. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. As pessoas botam na hora da angústia. Cuidado. Deuteronômio 4:2. Nada acrescentei às minhas palavras, nem nada retireis. Apocalipse 22, 18 e 19. Olha o que Deus disse no último livro da Bíblia. Todo aquele que acrescentar as minhas palavras, eu acrescentarei as pragas desse livro. Já leu Apocalipse? Tem praga pra caramba, né? Todo aquele que retirar, diz Deus, eu vou retirar dele a parte na árvore da vida. Olha que detalhe interessante, gente. Deus não quer que a gente acrescente nada à sua palavra, nem retire nada. Então Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, procura apresentar como obreiro aprovado. Quanto tempo você está na igreja? Já percebeu? Desculpa se soa como bronca agora, irmão. Mas a gente sabe a escalação do time. Exemplo, a melhor seleção do mundo que eu vi jogar foi a seleção de 94. Me ajuda a montar aquela escalação que foi campeã? Tafarel, Ricardo Rocha, Aldair, Jorginho, Branco. Mauro Silva, Mazinho, Raí, Leonardo. Depois o Leonardo deu aquele problema. Desculpa, Dunga. Tinha o Leonardo que vivia substituindo. Na frente, Romário e Bebeto. Quantos anos tem da Copa de 94 a hoje, 2021, gente? Uns 27 anos, por aí? Por aí? Então vamos lá. Eu consigo lembrar a escalação da Copa de 94. Agora, quando a gente pergunta na escola bíblica para os irmãos, fala o nome dos 12 discípulos de Jesus, como é que a gente responde? Pedro, Tiago e João no barquinho. Já reparou? O que a gente deveria saber, a gente não sabe. Mas o que a gente não precisa saber, a gente sabe. Entendeu como é que a gente odeia Deus? Pastor, que papo é esse de odiar a Deus? A gente odeia Deus. Porque tudo que a gente deveria fazer para estar perto dele, a gente está afastado. A gente é sócio torcedor do nosso time, mas não dizima na igreja. Percebe isso? A gente sabe tudo que a gente não precisaria saber. Pastor, explica um pouco mais esse negócio de odiar a Deus. Então vamos lá. Qual o contrário de bom? Qual o contrário de feio? Bonito. Qual o contrário de amor? Ódio. Então quem não ama a Deus, o odeia. Pastor, prova isso na Bíblia. João 14, 23. Aquele que me ama, obedecerá a minha palavra. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Você ouve um sermão sobre perdão, você não perdoa? Você não ama Jesus. Você ouve um sermão sobre ofertar e dizimar na igreja, você não dizima na oferta? Você não ama Jesus. E olha o que Jesus garantiu em João 14, 23. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu e o Pai o amaremos e nos manifestaremos a Ele, faremos nele morada. Vê se você entendeu o texto, gente. Deus só mora em gente obediente. Tem gente que é uma coisa na igreja, espanca a mulher em casa. Tem gente que é uma coisa na igreja, dá pernada nos outros no mercado de trabalho. Irmãos, não dá para dizer que tem um Espírito Santo vivendo essa vida, não. O Espírito Santo não é porco para habitar no chiqueiro. Tem gente com vida suja, habitando lugares sujos e dizendo que é morada do Espírito Santo. Ser cristão não é autodeclaratório, não, gente. Está sendo gravado? Então, vou falar um negócio aqui. Que eu vou precisar falar um nome aqui. Essa semana, uma cantora gospel, Priscila Alcântara, lembra aquela menina que dava PlayStation no SBT? Ela disse essa semana que ela não é mais cristã. Ela é uma cantora secular / gospel. Por quê? Porque
porque ela tinha acabado de maratonar uma série Lúcifer. Olha por que ela disse isso, gente. Tem um contexto. Ela acabou de maratonar uma série na Netflix, Lúcifer. Quando ela falou assim, acabei a série Lúcifer. Alguém indica alguma coisa? Ela estava perguntando sobre outra série. Um cristão escreveu jejum e oração. A partir daquilo, ela se ofendeu e agora ela não é mais gospel. Mas, gente, veja como é que é a vida da Priscila. Gay, a gente abraça. É claro, gente, a gente abraça todas as pessoas. O evangelho é uma mensagem de reconciliação. Mas veja, amor não é tolerar tudo, gente. Imagina você vai ser atendido no gabinete do pastor, você traz a ele um problema moral. Ele diz assim, não, isso vai ficar resolvido, a gente vai orar. Não, ele vai precisar lhe dar uma palavra de repreensão. Se você está nos holofotes, tirar você do holofote. Amor não é tolerar tudo, gente. Imagina que você que é pai. Seu filho chega em casa com uma nota de boletim ruim. Você não vai deixar de amar seu filho porque ele tirou uma nota ruim, é óbvio, né? O amor é incondicional. Mas agora, se seu filho quiser agradar você, o que ele vai fazer? Não vai tirar nota boa? Então veja, uma coisa é o amor de Deus. Deus nos ama como somos. Mas ele nos ama tanto que ele tem que nos transformar. Se a gente quer viver para a glória de Deus, a gente muda o nosso comportamento. Troca os nossos ambientes, muda as estações que a gente frequenta. Mas sabe o que está acontecendo com a gente? É que a gente está entrando no trem errado e está querendo mudar de vagão. Não adianta estar no trem errado e mudar de vagão. Vai dar sempre errado. Então, qual é o padrão seguro? Pregar a palavra, saber interpretá-la. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, pregue a palavra, mas, veja, apresente-se como um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. A palavra de Deus deve estar no centro da nossa vida. Nós devemos, irmãos, orar com as nossas esposas, com os nossos filhos. Eles precisam ver a gente orando. Uma vez, numa igreja que eu fui pastor, alguns anos atrás, eu fui na RAC no dia da minha lua de mel. Quando eu cheguei em casa com a minha esposa, antes de fazer as coisinhas, você sabe o que é as coisinhas, bem? A gente foi orar e ler a Bíblia antes de fazer as coisas. Irmão, eu estava subindo uma parede ensaboada, irmão. Mas antes a gente parou para orar e ler Bíblia. Os jovens da igreja rindo da minha cara. Irmãos, isso eu vou poder fazer até o resto da minha vida com ela. Mas a gente sabe o quão difícil foi para chegar àquela data. O quanto Deus foi providente em tudo, enquanto a providência divina nos guardou. Você acha que até nesse momento a gente não ia honrá-lo? É óbvio que a gente precisava honrá-lo, porque tudo vem dele, tudo é para ele. E às vezes a gente está dissociando. Religião é um local onde a gente vai domingo à noite. Quem precisa saber Bíblia é o pastor, o presbítero, o diácono. Não. A palavra de Deus deve estar bem centralizada na nossa casa. Ou o pecado vai nos afastar desse livro, ou esse livro vai afastar a gente do pecado, dizia o Dayet Limamute, um pregador no século XIX. A gente precisa deixar centralizado. E por quê que a gente deve interpretar bem a palavra de Deus, meus irmãos? Porque não seguir os exemplos aqui dela faz a gente sempre querer inovar. A igreja hoje está buscando muita novidade, por quê? Ela está abandonando um caminho antigo. Irmãos, o que é o evangelho? O evangelho é ser lembrado diariamente das coisas que você esqueceu. Por que nós aparecemos na igreja domingo após domingo? Para aprender algo novo? Não, para ser lembrado do antigo. Leia as epístolas de Pedro e olha as palavras que Pedro diz assim, eu quero despertar a memória de vocês, eu quero tornar a lembrá-los. A gente precisa ouvir o evangelho todos os dias, porque a gente tem a tendência de esquecê-lo. Vamos parar com essa ideia de que a gente tem que inovar. Não, a gente precisa seguir o caminho antigo. Lembra de Timóteo? Ele tinha uma avó crente chamada Lloyd, ele tinha uma mãe chamada Eunice. Paulo está dizendo a ele, olha, você tem tradição na fé. Irmãos, eu até sei que às vezes na inovação, eu entendo as conexões do mundo contemporâneo, usar tecnologia, mas a gente nunca pode abrir mão do essencial, a palavra de Deus. Culto tem que ter meios de graça, oração, confissão de pecado, ceia do Senhor, palavra de Deus, louvor. A gente pode utilizar alguns meios até para atrair alguém, no sentido de culto do amigo, culto temático, ter uma forma de convite bem bolada, mas a gente não pode abrir mão do essencial, irmãos. A gente às vezes está trocando as coisas. A gente está querendo dar programação
ao invés de dar nutrição. Você entende por que algumas igrejas morrem? Elas começam assim, flertando com coisas que não tem nada a ver. A Bíblia precisa ser atualizada. Entre ir à igreja e ficar com a sua família para comer uma pizza, fica com a sua família para comer uma pizza. Quando a gente percebe, a gente já pisou numa areia movediça. O desvio é cavado, irmãos. Deixa eu dar 2 exemplos aqui com muito respeito. Deixa eu pegar esses 2 irmãos aqui. Vem cá, por favor. Para isso ficar bem ilustrado. Toda comparação é meramente ilustrativa. Fica aqui desse meu lado, querido, por favor. É meramente ilustrativa, hein, gente? Nem conheço os irmãos. Pegando 2 pessoas que eu não conheço. Seu nome? Jorge. Fernando. Esse é o Fernando. Fernando ama seu pastor, ama a Primeira Igreja Batista. Fernando ora, lê Bíblia. Quando o pastor pede para fazer a campanha do jejum pela vida espiritual da igreja, por salvação de vidas, batismo, Fernando faz tudo isso. Fernando traz visitante, é dizimista. Fernando visita os membros afastados, quer saber se o pastor está bem. Não está em roda de fofoca. Quando alguém levanta uma fofoca do fulano, como é que é seu nome? Gilmar. Alguém vai falar do Gilmar, o Fernando já fala, irmão, que bom, Jesus te usa no profundo. Vamos orar pelo Gilmar. Ele ora. Ele não dá nem ideia para o fofoqueiro. Seu nome? Esse é o Jorge. O Jorge, com todo respeito, meu irmão, pelo amor de Deus, é meramente ilustrativo. O Jorge não gosta de ler Bíblia. O Jorge ora de vez em quando fica desempregado, só para Deus abrir as portas, que a fúria do inimigo é grande. O Jorge não gosta de dizimar. Ele dizima em janeiro, porque ele fez votos no altar na virada do ano. O Jorge não gosta muito de vir a culto durante a semana. Esse negócio de papo de homem, vocês ficam insistindo para a gente aparecer. Que papo de homem, rapaz? Terça-feira é dia de ver Chiquititas com a minha filha. Agora, um detalhe, já reparou? Esse aqui sempre quer mais de Deus, porque quem ama sempre clama mais perto. Esse aqui está sempre com uma frase, estou meio desanimado. Os gregos acreditavam que ânimo significa ser cheio de Deus. Você entendeu por que esse quer mais de Deus? Porque ele está próximo dos meios de graça. Ele quer se fortalecer. Esse faz de tudo para não se fortalecer. O desvio é cavado, pessoal. Ele deseja não estar perto das coisas para ser cheio. Enquanto esse não quer esvaziar num minuto. Vamos tentar conectar isso com a ideia bíblica. Paulo diz assim, não vos embriaguei com vinho onde há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Gente, me desculpa se soa como arrogância, mas eu sou professor de exegese e hermenêutica nos seminários que leciono. Se tem uma coisa que eu sei fazer na vida, desculpa se sou arrogante, é interpretar texto. A maioria de nós lemos esse texto para discutir qual assunto. Pode beber ou não pode beber? E aí as pessoas definem como? Não se embriagueis. Está vendo? Pode beber. Você não entendeu o texto, não? Desde o capítulo 1, Paulo está explicando a ideia de ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis é não pode. Tem 2 palavras para vinho na Bíblia. O vinho que embriaga e o vinho que é o puro suco da uva. E eles falam que isso que é doutrina fundamentalista. Não, a língua grega dá essa difusão de 2 palavras. Então veja, o que é pecado? Beber ou não beber? Não, pecado é não viver cheio do Espírito Santo. Esse está buscando ser. Esse não. Tem como esse aqui se animar? Tem como esse aqui ter experiências com Deus? Não. Entendeu de onde advém o seu desânimo, muitas vezes? Você precisa dos meios de graça. No dia que você não quiser vir ao papo de homem, no dia que você não quiser vir à igreja, não quiser vir à célula dos valentes, no dia que você não quiser ir à sua célula, ao seu grupo de nutrição, é o dia que você tem que ir. Porque é nesse dia que o Espírito vai ministrar o seu coração e vai te fortalecer. Você vai entrar de um jeito, mas vai sair de outro, meu irmão. Obrigado. Meramente ilustrativo. Não vão agora aí fazer caricatura dos irmãos. Caminho para o próximo ponto. Terceiro, pregue a palavra, confiando no poder da palavra. Olha, vejam o texto que nós lemos, 3:16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Você ouviu um tema dos seus filhos, como é que você lida com aquele tema? O que a Escritura diz sobre isso? Nossa resposta não deve ser baseada no achismo, na cultura. Nossa resposta é baseada no que Deus diz. Toda a Escritura é inspirada. O apóstolo Pedro, aqui eu estou citando Paulo, mas o apóstolo Pedro diz assim, ó, homens cheios do Espírito Santo falaram pelo Espírito Santo. Gente, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É o único livro do mundo que nós lemos na companhia do autor. O autor está ao nosso lado, ele nos dá instrução. Essa palavra, meu irmão, ela não é colocada em xeque cientificamente, não. Sabe por quê? As pessoas dizem que esse é um livro retrógrado e velho, que não tem comprovações científicas para ele. Engraçado, as pessoas estudam Platão, Aristóteles, Sócrates. Sabe quantos documentos provam a existência desses homens? Uma média de 5 a 6 espalhados pelo mundo. Sabe quantos documentos tem de compilações sobre este livro que você tem em mãos? Mais de 6.000 artefatos. Então, se há um livro em que Deus preservou, numa ótica de 1.600 anos, diversidade de autores, gente do palácio, gente do deserto, gente que nunca se encontrou, mas que aponta para um mesmo assunto, é esse. A palavra de Deus, meu irmão. Ela é a espada. Ela é a espada que pode levar à morte da nossa carnalidade, mas essa espada também produz vida. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Nós vivemos num período de pandemia, onde a gente quer um antídoto para vencer o vírus. Jesus deu um antídoto para a igreja vencer o mal. Qual é o antídoto? Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Eu sei que quando a gente prega isso para o mundo, que nós não acreditamos em sexualidade difusa e confusa, nós não acreditamos em ideias partidárias loucas de guerrilha, de ir para a rua e fazer o escarcéu. Eles falam o quê? Que nós somos fundamentalistas. Mas como John Wesley, a gente precisa ser fundamentalista mesmo. A gente precisa ser um homem de um livro só, meus irmãos. Porque esse livro tem mudado gerações, tem mudado países. Esse livro foi escrito por um autor. Ele usou personagens humanos. As pessoas dizem assim, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Que bom, porque se fosse escrito por um cavalo, eu não acreditaria. Deus usou homens. Toda a Escritura é útil. Ela é útil para ensinar um homem de Deus, para que ele seja preparado e bem habilitado. O apóstolo Pedro fala da gente usar a palavra da verdade. Essa palavra é viva e eficaz. Volta no capítulo 1:13, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre a palavra. Capítulo 1:13, olha só o que a palavra de Deus diz. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Percebeu? A gente não foi chamado para fazer inovação. É como está escrito. Não diga que você conhece o Senhor se você vive baseado no eu acho que, no eis que eu te digo. Tem muita gente indo para o monte. Querido, não condena essa prática. Se você vai para um ambiente orar, você se sente livre. É um ambiente onde você gosta de expor os desafogos da sua alma. Amém. Não sei qual é o consentimento do pastor, depois ele conserta. Mas olha o detalhe. Você pode ir ao monte. Mas por que não ir a um monte de páginas da Bíblia aqui? A gente vive muito baseado no eis que te digo. A gente deveria ser baseado no assim diz o Senhor e não no eu acho que. Deus tem respostas para as nossas perguntas. Deus tem alento para a nossa alma. Quarto, pregue a palavra. Por quê? A gente deve pregar a palavra porque é uma ordem do soberano fiel. Veja o que diz no capítulo 4, versos 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorta com toda paciência e doutrina. Meus irmãos, nós, como disse John Marcatu, nós não somos apenas proclamadores da palavra, mas nós somos guardiões da palavra. Eu sei, o mundo acusa a gente de fundamentalista, acabei de dizer isso. Eles falam assim, vocês estão achando que vocês são donos da verdade? Não, nós somos servos da verdade.
Porque verdade não é um dogma, verdade é uma pessoa. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O soberano Senhor manda a gente proclamar. O mesmo soberano Senhor que mandou a gente se apresentar como obreiro aprovado. Capítulo 2, 24 diz que Paulo é um escravo. Em todas as ocasiões da vida nós somos escravos, alguns dos seus pecados. Mas aqueles libertos tornam-se escravos de Jesus. Nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que Jesus ordena. Nossa vida deve estar aos pés de Jesus. Lembra do contexto aqui? Paulo é um discípulo velho. De quem que Paulo foi discípulo? De Gamaliel. Um dia ele trocou os pés de Gamaliel pelos pés de quem? De Jesus. Talvez a gente recebeu nutrição fundamentalista da família na religião que professavam. Mas quando você encontra o Filho de Deus, nos caminhos da vida você encontra o caminho, não dá mais para ser o mesmo. Não dá para voltar para o mesmo ambiente. E é isso que Paulo está ensinando. Quinto, está acabando, pessoal. Pregue a palavra por causa da atração sensual ou sensorial que existe nesse mundo. Que papo é esse, pastor? Volta no capítulo 1, verso 2, 25 e 26. O que seria essa atração sensual e sensorial? Olha o que Paulo diz aí no capítulo 2, versos 25 e 26. Deve corrigir com mansidão aos que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim se voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ou seja, esse mundo as pessoas são atraídas pelo que vem. As pessoas são atraídas pelo que vem, pelo que ouvem. Qual é a nossa função ao pregar a palavra de Deus? Vencer as atrações sexuais e sensoriais. As pessoas elas têm a tendência de visualizar onde pisca muito, onde brilha muito. Mas nem tudo que reluz é ouro. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo. Olha, pregue a palavra para poder vencer esse tipo de coisa. Nós devemos nos lembrar, irmãos, pregadores, eles devem ser fiéis à palavra ao nível de que nós não falamos o que os ouvintes querem ouvir. Nós não falamos o que agrada, nós falamos o que é essencial. Às vezes o remédio pode não ser gostoso, mas ele pode sarar. A palavra de Deus pode produzir isso. E por último, sexto e último, pregue a palavra, porque existe uma promessa de salvação. A partir do verso 16, Paulo diz que na audiência que ele teve, ninguém o assistiu, ele foi abandonado. Por alguma razão a audiência acabou, mas sabe o que Paulo disse? Que o justo juiz o assistiu. Que ele tinha uma coroa de vida para ele. Desde o verso 6 ele diz que a vida dele já está sendo derramada. Ele combateu o bom combate, estava acabando a carreira e guardou a fé. Mas olha que interessante, o Senhor Jesus não vai dar a vida eterna apenas a Paulo, mas ele vai dar a todos quanto amam a sua vinda. Então olha que interessante. Pregue a palavra, ponto 1 que nós vimos, por causa do perigo dos últimos dias. Pregue a palavra com precisão, sabendo interpretá-la, manejando bem. Pregue a palavra por causa do poder que há nessa palavra. Quarto, pregue a palavra por causa do soberano Senhor que a manda proclamar. Quinto, pregue a palavra por causa dos momentos sensuais e sensoriais que o mundo enfrenta. E sexto e último, pregue a palavra porque é uma promessa de salvação. Agora veja o que é um cristão maduro e veja como é que sua célula, os cultos da igreja podem lhe ajudar a amadurecer. Nesse capítulo 4 que lemos, Paulo é um velho com frio. Porque olha que velho sente mais frio que jovem, já reparou isso? Então o que ele pede? A capa. Mas veja, Paulo é um velho que não parou no tempo. Ele quer que traga os pergaminhos para estudar. Paulo é um homem arrependido de algumas ações do passado. Ele perseguiu a igreja de Deus, agora ele é perseguido. No passado dele, quando ele era mais novo, ele teve um problema com o camarada João Marcos. E isso desassociou ele de andar com Barnabé. Veja o que ele disse no capítulo 4. Ele não se envergonhava de mudar de ideia. Ele pede quem para estar com ele? Marcos. Paulo sabe lidar com decepções. Capítulo 4, 10, diz que Demas, amando o presente século, abandonou Paulo. Não é chato quando acontece na nossa célula?
Você está investindo naquela vida, de repente o cara fechou os templos, o cara sumiu, o cara esmoreceu na fé. Não é chato? Mas tem gente que faz isso, ama o presente século e vai embora. Mas veja, o Paulo sabe lidar com as decepções, porque ele sabe que o evangelho tem cheiro de vidas para um e cheiro de morte para outro. Para Demas não houve arrependimento, mas veja, João Marcos, que era um camarada omisso, houve arrependimento. É isso que está acontecendo aqui essa noite nesse papo. Quando você está ouvindo o evangelho, crendo, se arrependendo, o evangelho é cheiro de vida para alguns. Mas se você está ouvindo e você não está se arrependendo, não tem progressividade de mudar a vida, é cheiro de morte. Quem crê e obedecer será salvo, quem não crê será condenado. Mas eu encerro com alguns pensamentos para a gente refletir aqui, já que é um papo de homem valente. Você percebeu o que está sendo ensinado para nós aqui nessa palavra? Não na que eu preguei, mas na palavra de Deus. Que verdadeiros servos de Deus não vivem esse triunfalismo louco que o mundo ensina, gente. Que você não vai sofrer, que você não vai ter doença. Olha como é que o apóstolo Paulo termina a vida, gente. Gente, à luz de quem o apóstolo Paulo vive? De Jesus. Lembra o que fizeram com o nosso Senhor? O quanto maltrataram? Por amor a Ele, nós somos entregues à morte todos os dias. O texto fala que Paulo está acabando o combate, que ele está sendo derramado como uma oferta de bebida. Mas, de fato, esse Paulo que está sozinho, isso representa quem? Jesus. Não foi Jesus que esteve sozinho no seu julgamento? Não foi Jesus que foi uma oferta entregue a Deus por todos nós? Você percebeu que esse é um texto de uma dimensão muito maior? É muito mais do que sobre Paulo. É sobre o que o nosso Senhor suportou por nós. Agora veja, Paulo é um discípulo velho encorajando um discípulo jovem. Se você tem um pouco de experiência, não fique com medo de alguém pegar o seu lugar na igreja, de que alguém pregue melhor que você, de que alguém está desenvolvendo a pregação. Sabe, dê oportunidades. Nós estamos aqui para isso, irmãos, para sermos superados. Eu leciono homilética há alguns anos, desde antes da formação de pastor, quando eu era presbítero na igreja. Hoje, alguns alunos meus pregam melhores do que eu. Eu continuo em formação, eu estudo numa instituição internacional. Por exemplo, eu estudo com Nicodemos, colega de classe. Eu estudo com John McAllister. Queria saber pregar igual a eles. Mas tem alunos meus que pregam melhores do que eu. E eu tenho que ficar o quê? Com dor de cotovelo, chateado, não boto o cara para pregar? Não, dá oportunidade. E você que é mais jovem, seja ensinável. Não acha que você inventou a roda, vai inovar. Aprenda a sentar, ouvir os conselhos, as ponderações, se alguém corrige posturas suas. É isso que o Evangelho está nos ensinando. Sabe o que o Evangelho está nos ensinando para a gente aplicar na nossa casa, referente ao livro que a gente leu, Adoração no Lar? Que a gente está numa corrida de bastão, gente. Olha como é que encerra o livro que vocês leram. Tiago Patton orava em casa e o seu filho, John Patton, se sentia na presença do Salvador vivo. Tiago Patton orava para os seus filhos alcançarem os povos não alcançados. Olha o que aconteceu. O final do livro termina com essa história. O filho dele vira um missionário a índios canibais. Você percebeu o exemplo de fé do mais antigo no mais novo? Conecta. Meu irmão, deixa eu falar um negócio aqui. Acho que já até bateu meia hora, Rodrigo. Vocês me dão mais 5 minutos? Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão aí. 5, 10, 15, 20. Ó, glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Com todo respeito ao presidente, tá? Não estou querendo ofender o presidente, não. Nosso dever é orar. Mas se alguém pergunta sobre honestidade e seu filho fala assim, Bolsonaro, possivelmente você falhou na criação do seu filho. Eu não estou dizendo que o presidente é desonesto e que você nem não deva ter uma admiração. Não é isso. Não estou fazendo pressão política aqui. Mas se seu filho não olha para você como primário exemplo de honestidade, a gente falhou na educação dele, gente. Seu filho pode até ter um amigo fora dos arredores de casa, um melhor amigo. Mas ele precisa ter um ambiente de amizade com você. Você é pai, mas ele precisa ter um ambiente de amizade. A ponto de que, antes de correr para o coleguinha, ele pudesse contar para você. Antes de correr para a coleguinha, poder contar para você. Para os homens que têm filhas meninas, é mais desafiador, né?
A menina menstrua a primeira vez. Como é que você conversa isso com a menina? Fala. Mas é um negócio, filho, ó, senta aí. Vai acontecer uma vez ao mês. Ninguém precisa saber que você tem um negócio de dobrar, tem tudo isso. Então, seria importante a gente entender isso. Por que eu estou falando isso? Timóteo era filho de crente, neto de crente. A gente sempre acha que a conversão boa é do ex-pai de santo. Nada contra. Do ex-cara da escola de samba. Aí a gente quer botar uma faixa em frente à igreja. Vem ouvir o testemunho do fulano. Mas sabe quando seria bom mesmo? Que viesse de berço. Glória a Deus que o Senhor alcança almas perdidas. Mas a gente deveria ter famílias mais fixadas no Evangelho, mais enraizadas no Evangelho. E por último, meus irmãos, eu encerro com a última aplicação dessa mensagem. Seja você Paulo no atual momento da sua vida, a dado de comparação. Seja você Timóteo, seja experiente, fazendo a curva da boa esperança, seja você começando a caminhada cheio de vigor. Você deve ser achado fiel, porque um dia você vai encontrar o Senhor do mundo e Ele vai pedir a obra de suas mãos. Você vai precisar ter combatido o bom combate. Você vai precisar ter completado a carreira, mas vai precisar ter guardado a fé. Há atletas que combateram os bons combates. Há atletas que estão encerrando a carreira, mas já não são as mesmas pessoas do processo. Começaram a se dopar, tiveram vidas melhores e começaram a se viciar. O grande mistério é se manter fiel durante todo o processo. Porque um dia nós vamos encontrar o Salvador. Qual vai ser a maior recompensa? É que a mesma voz que disse no Gênesis, haja luz, a mesma voz que disse, vento aquieta-te, mar cessa, a mesma voz que disse, Lázaro, venha para fora, vai ser a voz que vai dizer assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Que essa seja a voz que nós ouçamos um dia. Vamos colocar de pé. Eu sei que eu já passei um pouquinho do meu tempo, eu quero pedir perdão, mas eu queria te encorajar a fazer uma oração muito honesta essa noite. Talvez a gente está orando muito errado, irmãos. A gente anda se arrependendo do que a gente fez, e essa é uma oração errada. Eu aprendi isso com a W. Tozer. Talvez você está aqui hoje, eu estou num papo de homem, então vou falar honestamente. Você está aqui, talvez agora você vai orar porque se masturbou, porque adulterou, porque xingou, porque você guarda pornografia na sua casa e tem medo de compartilhar isso com alguém. Talvez você vai se arrepender pelo que você fez. Infelizmente, essa é uma oração errada. Talvez você está num caminho de corrupção lá no seu trabalho, e aí você vai se arrepender da corrupção de hoje. Mas eu quero te ensinar hoje a orar sinceramente. Não se arrependa do que você fez. Se arrepende do que você é. Porque o que você faz é o que você é. Só para que a gente entenda isso. Esse púlpito aqui é o trono de Deus, gente. Quando a gente não mente lá embaixo na curva do S. A gente sobe aqui no trono de Deus para mentir. Deus é tão santo que ele não é digno de ver esse pecado. Os anjos que não têm pecado cobrem o rosto ante a santidade de Deus. Por que será que a gente decide subir no trono dele para envergonhá-lo? Então se arrependa de quem você é. E o Senhor vai poder mudar a nossa história. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pelos momentos que tivemos juntos. Obrigado por atrair esses homens a esse lugar. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Senhor, tu nos chamaste para sermos obreiros aprovados na tua obra. Ó Deus, o selo da redenção foi garantido pelo Espírito Santo. O passo da jornada que um dia foi dado, Senhor, ao sermos convertidos, ao entrarmos para a tua família no batismo, Senhor, que a gente possa guardar a fé. Que a gente faça o caminho, tendo a companhia do caminho. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas. O Senhor sabe que racionalmente a gente quer se libertar desse vício. O Senhor sabe que racionalmente a gente não quer mais estar nesse ambiente de pecado.
Mas nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos do Teu Espírito Santo. E nós pedimos, convença-nos essa noite do pecado, da justiça e do juízo, mas não apenas nos perdoe, Senhor, nos dê força para vencer esse pecado. Restaura-nos, Senhor, o júbilo e a alegria. Restaura-nos o prazer pelos Teus atos. Faça-nos cooperadores da Tua obra, proclamadores do Evangelho, a ponto de que o Evangelho alcance os 4 cantos dessa cidade aqui, Senhor. Que a Rocinha, Senhor, seja conhecida não mais por um lugar de tráfico, por um lugar de samba, mas que a Rocinha seja conhecida por uma igreja relevante, por uma igreja que é sal, por uma igreja que é luz, Senhor. Ó Deus, levanta novos Paulos, novos Timóteos, homens que discipulam homens, ferros que afiam ferro. Ó Deus, nós te pedimos isso, no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amigo, não por acaso, a nossa igreja tem iniciado uma série de mensagens sobre arrumando a casa. Aos domingos, Deus tem inspirado os homens de Deus deste lugar para nos transmitir essa palavra. E essa noite foi mais uma.